Oi, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou do primeiro ano do Colégio Polivalente e eu vim falar um pouco para vocês sobre a Índia Antiga. A Índia Antiga se divide em 4 grandes regiões. O Himalaia se estende ao longo das margens norte e leste do subcontinente indiano, prolongando-se pela borda nordeste do país. Localizadas ao sul do Himalaia estão as planícies fluviais do norte, uma das maiores do mundo. A região compreende a maior parte da área regada pelos rios Indo, Ganges e Brahmaputra. Localizada ao sul das planícies está o Planalto do Deccan, estendendo-se desde o sul do rio Marmada até as colinas de Nigiri e Pauli. O Deccan é um enorme planalto rodeado por montanhas, com clima normalmente seco. Os fazendeiros da região contam com as monções para obter água. As monções são ventos periódicos que cruzam o sul da Ásia. No verão, esses ventos frios e úmidos vindo do sudoeste encontram-se com a massa de ar que vem do Oceano Índico, trazendo fortes chuvas. As civilizações indianas se dividem em Drávidas ou Dravidianos. As evidências indicam que possivelmente durante o período neolítico, os habitantes do subcontinente foram assimilados pelas tribos invasoras drávidas que provavelmente vieram do oeste. Segundo os descobrimentos arqueológicos do Vale do Indo, a civilização desenvolvida pelas Drávidas e incomparável em esplendor às civilizações da antiga Mesopotâmia e do Egito, até meados do terceiro milênio antes de Cristo, a Índia Drávida sofreu a primeira de uma série de invasões de tribos, do grupo linguístico indo-europeu, conhecidos como Indo-Arianos. Os arianos, isto é, os nobres, povo de pele mais clara, vieram provavelmente das planícies da Ásia Central, de uma cordilheira localizada ao norte da Índia. Povo nômade, composto de caçadores e pastores, os arianos invadiram o norte da Índia à procura de terra e animais e dominaram toda a península. Como possuíam armas mais sofisticadas de ferro do que as conhecidas pelos pacíficos habitantes do Vale do Indo, os arianos derrotaram facilmente as populações drávidas. Os primeiros arianos viviam em tribos, havendo em cada tribo um sistema de classes com 3 divisões: sacerdotes, guerreiros nobres e as pessoas comuns. O chefe da tribo, o Raja, era escolhido entre os guerreiros. Esse sistema de classes sociais era flexível, sendo possível mudar-se de uma classe para outra. Porém, o papel dos homens e das mulheres na sociedade era fixo. Os homens guerreavam e cuidavam do gado, enquanto as mulheres eram encarregadas da plantação e da fabricação de roupas, dos afazeres domésticos e das crianças. As classes tornaram-se algo permanente na sociedade indiana. Cada uma tinha seu próprio dharma, que é um código de conduta para seus membros, que detalhava os direitos e deveres a serem seguidos por cada indivíduo. À medida que essas regras ficavam mais severas, as principais classes da sociedade ariana se tornavam grupos sociais fixos, conhecido como castas. Apesar de toda a sociedade ter alguma forma de distinção e estratificação em classes, é difícil encontrar um país onde isso tenha sido praticado tão sistematicamente e por tanto tempo quanto na Índia. O sistema de castas, a base religiosa desse sistema é a noção de pureza e impureza. As regras que governavam a pureza formam a base da divisão de trabalho na comunidade. Certas atividades e trabalhos são tão impuros que somente podem ser executados por determinadas castas. De acordo com os textos sagrados hindus, cada indivíduo está predestinado a pertencer a uma casta. As principais castas eram Brahmanes, a casta mais pura, formada pelos líderes espirituais, intérpretes dos textos Vedas, exerciam também as funções de médicos e administradores. Os guerreiros, que ocupavam altos cargos públicos, tanto militares quanto civis. Os artesãos, os trabalhadores braçais, ao lado dos mercadores urbanos e da mão de obra camponesa, constituíam a base da sociedade hindu. Alguns artesãos chegaram a enriquecer exportando joias, metais preciosos, tecidos e especiarias. Tem também os servidores, que são trabalhadores menos qualificados.
Um grande segmento da sociedade não está incluso no sistema de castas, sendo o nível mais baixo do sistema. Os intocáveis ou sem castas, também chamados de párias, este grupo era formado originalmente por novos membros da sociedade ariana. Os criminosos ou pessoas que desrespeitavam o Dharma de sua própria casta também faziam parte desse grupo. A maioria dos indianos se recusava a ter qualquer tipo de relação com os intocáveis, que viviam à margem da sociedade e trabalhavam nas atividades e profissões que os membros de outras castas se negavam a desempenhar. Um exemplo dos intocáveis são os lixeiros e os curtidores do couro dos animais. Os cristãos, judeus e muçulmanos ficavam totalmente fora do sistema de castas. Bom, as religiões e crenças da Índia. As crenças e os cultos das antigas populações do Vale do Rio Indo e dos arianos constituem a base do hinduísmo. A palavra hinduísta, da mesma raiz do rio Indo, significa simplesmente indiano. Crenças e rituais religiosos são elementos principais da vida de cada hindu. E os preceitos do hinduísmo servem de guia para os aspectos espirituais e práticos. O hinduísmo permite que cada hindu escolha sua forma de culto. Por isso, essa religião se caracteriza por uma imensa diversidade e pela capacidade excepcional que tem demonstrado, através da história, de abranger novos modos de pensamento e de expressão religiosa. Diferente de outras religiões, o hinduísmo não tem fundador, credo fixo, nem organização de espécie alguma. Para todos os hindus, a suprema autoridade são os 4 Vedas: Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda e Atharvaveda. O mais antigo é o Rig Veda, escrito em sânscrito arcaico entre 1300 e 1000 a.C. Ao Rig Veda foram agregados outros 2, o Yajurveda, livro do sacrifício, e o Sama Veda, de hinos. Um quarto livro, o Atharvaveda, uma coleção de palavras mágicas, foi incluído em torno de 900 a.C. Nesta mesma época também foram escritos os Brahmanas e no início de 600 a.C. os Upanishads, escritos sob a forma de conversas entre mestre e discípulo, além dos conceitos básicos sobre o certo e o errado e sobre o destino humano. Os Upanishads introduzem a noção do Brahma, o princípio supremo, fundador do universo. A preocupação principal desta linha de pensamento é o conhecimento do Brahma, o ser supremo, puro e universal, uma realidade onipresente e concebida como aquilo que preenche tudo. Para os hindus, o Brahma é a força espiritual essencial em que se baseia todo o universo. Todos os seres vivos nascem do Brahma, vivem no Brahma e, ao morrer, retornam ao Brahma. Agora eu vou falar um pouco sobre as divindades do hindu. A multiplicidade do hinduísmo também se manifesta em seu conceito de Deus, em sua forma mais filosófica. O conceito hindu de divindade é panteísta. A divindade não é um ser pessoal, é uma força, uma energia que permeia tudo. Do outro lado do espectro, há um conceito politeísta, a crença num grande número de deuses e deusas, apesar de todos serem considerados símbolos do Brahma. Apesar de cada divindade poder aparecer de várias formas, todos fazem parte do espírito universal, o Brahma. A trindade do hinduísmo é formada pelo Brahma, que é o deus criador do universo, primeiro deus da trindade do hinduísmo. O Shiva, deus destruidor, que destrói para criar algo novo, e o criador do yoga, e também conhecido como deus transformador. E o Vishnu, deus responsável pela manutenção do universo. É isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como era a organização social da Índia, suas crenças e religiões, o sistema de castas, e foi isso. Obrigado.